Descobertas na África estão aterrorizando os cientistas em todo o mundo. A África está localizada em uma grande colina de descobertas impressionantes e inacreditáveis, que ainda nos surpreendem até hoje. Essas descobertas são de tirar o fôlego, e se não fossem expostas, você nunca acreditaria. E no vídeo de hoje vamos te mostrar 14 descobertas aterrorizantes que foram realizadas na África. Fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que elas vão te surpreender. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mas antes de iniciarmos, quero te apresentar o AlphaPod Pro, o fone Bluetooth mais completo e com o melhor custo-benefício do mercado, possuindo design único e exclusivo, um som de qualidade premium e uma bateria que dura mais de 7 horas sem precisar recarregar. Além disso, ele é à prova d'água e sua case serve como power bank para você carregar seu celular. E o melhor é que você pode adquirir ele hoje mesmo na loja Cloud Importados. E utilizando o cupom ELONBRASIL10, você ganha um super desconto. O link está logo abaixo na descrição. Homo naledi. Há uma nova espécie humana chamada Homo naledi, que foi descoberta por um grupo de exploradores de caverna. Eles fizeram essa descoberta em um sistema remoto de cavernas, chamado Chamber of the Rising Star, localizado na África do Sul. Eles encontraram uma grande quantidade de ossos pertencentes a uma espécie até então desconhecida de humanos, agora chamados de Homo naledi. A escavação dessa câmara foi um desafio, devido às passagens estreitas e às rochas irregulares, o que torna quase impossível para um adulto se movimentar. Por conta disso, um grupo de mulheres jovens, suficientemente pequenas, foram recrutadas para caber na caverna. Os ossos do Homo naledi mostraram uma combinação de características primitivas e avançadas, levando os cientistas a acreditarem que essa espécie coexistiu com os nossos próprios ancestrais, os Homo sapiens, e pode ter desempenhado um papel fundamental na evolução humana. Uma característica única do Homo naledi é o seu pequeno tamanho cerebral, acreditando-se que tenha 1/3 do tamanho de nossos cérebros. No entanto, isso sugere uma maior capacidade de manipular objetos, o que levou os cientistas a acreditar que o Homo naledi era capaz de ter comportamentos complexos e pode ter tido uma estrutura social semelhante à nossa. Apesar dessas descobertas emocionantes, a idade exata do Homo naledi ainda é um mistério na linha do tempo da evolução humana. Até hoje, os cientistas ficam confusos sobre como os vários esqueletos do Homo naledi permaneceram na caverna. Alguns especialistas sugerem que a câmara pode ter sido usada como um cemitério, enquanto outros especulam que a caverna pode ter sido uma armadilha mortal, que resultou na morte de um grupo inteiro dos primeiros humanos. Buraco azul mortal. Ao longo da costa do Mar Vermelho, no Egito, foi encontrada uma maravilha natural que cativou os corações de mergulhadores e aventureiros por gerações, conhecida como Buraco Azul. Esse sumidouro subaquático em Dahab, no Egito, possui uma profundidade de mais de 100 metros e é cercado por penhascos que mergulham nas águas cristalinas abaixo. O Buraco Azul não é para os fracos de coração. Os mergulhadores devem ser certificados e experientes em mergulho profundo para explorar suas profundezas com segurança. E para aqueles que ousam mergulhar, as recompensas são imersivas. Cardumes de peixes coloridos e vibrantes corais podem ser vistos nas águas profundas e azuis. Mas a beleza do Buraco Azul também está repleta de tragédias. Já custou a vida de muitos mergulhadores inexperientes, ganhando a reputação de um dos pontos de mergulho mais perigosos do mundo. Embora não haja um registro oficial, estima-se que o número de vítimas de mergulho tenha chegado a 200 nos últimos anos. Entre as vítimas está Yuri Lipsky, um instrutor de mergulho russo-israelense, cujo trágico falecimento se tornou o maior assunto do mundo do mergulho em abril de 2000. Yuri vestiu um tanque de ar e uma câmera de capacete, carregou seu cinto com pesos e mergulhou no Buraco Azul. Ele nunca mais retornou. A mais de 300 pés debaixo d'água, os mergulhadores são suscetíveis à narcose de nitrogênio. Essa condição pode causar alucinações, excesso de confiança, confusão e julgamento prejudicado, o que pode levar a erros fatais. Apesar dos riscos, o Buraco Azul continua a atrair caçadores de emoção de todo o mundo, ansiosos para testar os seus limites e explorar o desconhecido. Árvores assustadoras em Dead Fly.
Nas profundezas do deserto do Namibe, encontra-se um lugar que parece ter saído de uma pintura surrealista. Em uma panela de argila branca chamada Dead Fly, está uma paisagem assustadora de antigas árvores mortas, queimadas pelo implacável sol africano. É difícil imaginar agora, mas há apenas 900 anos atrás, Dead Fly, que significa pântano morto, era um oásis próspero, cheio de vida e vitalidade. No entanto, à medida que o clima secou e o deserto se expandiu, o vale foi cortado de sua fonte de água por imponentes dunas de areia. A antiga floresta exuberante morreu, deixando para trás apenas os esqueletos das árvores que ainda permanecem hoje como silhuetas sombrias contra o céu. Seus galhos retorcidos se estendem como dedos ossudos. O clima seco é tão severo que as árvores não foram capazes de se decompor adequadamente, deixando-as preservadas como misteriosas e assustadoras lembranças do passado. Esse local tem atraído fotógrafos, cineastas e aventureiros de todo o mundo para testemunhar sua beleza macabra. O contraste entre a argila branca do solo e as árvores enegrecidas cria uma atmosfera dramática e sobrenatural. A ausência de vegetação na área dá uma sensação de estar em um lugar isolado e esquecido, como um segredo guardado. Novo continente e oceano. No coração da África Ocidental, na distante região da Etiópia, encontra-se um fenômeno geológico que tem cativado a atenção dos cientistas e aventureiros. Ao longo de milhões de anos, o continente africano tem se desintegrado lentamente, e a região distante é o epicentro desse incrível evento. Ela está localizada na junção de 3 placas tectônicas, a placa da Núbia, a placa da Arábia e a placa da Somália. Essas placas estão constantemente em movimento, empurrando e puxando umas contra as outras. Como resultado, a crosta terrestre na região é extremamente fina, e o magma do manto é capaz de subir até a superfície, criando uma paisagem de vulcões, fontes termais e gêreses. É nesse ambiente volátil que a divisão da África está acontecendo. O único sinal desse processo lento, porém constante, é uma fenda de 56 quilômetros de comprimento que se formou em 2005. Essa fenda está localizada em uma região conhecida como Vale do Rift, na África Oriental. Ela possui mais de 15 metros de profundidade e 20 metros de largura. Os cientistas preveem que daqui a milhões de anos, a fenda se expandirá e dividirá a África em 2 continentes. O continente menor incluirá a atual Somália e partes do Quênia, Etiópia e Tanzânia, enquanto o continente maior abrangerá o restante. Como resultado, um novo oceano acabará se formando entre a África Oriental e a Península Arábica. Isso cria a possibilidade de países como o Quênia e Uganda desenvolverem uma costa devido à formação desse novo oceano. Dinossauro desenterrado no Zimbábue. Na remota região selvagem do Zimbábue, uma equipe de cientistas que realizou expedições em 2017 e 2019 descobriu os restos do dinossauro mais antigo da África, o Amberosaurus ruf. O nome Amberosaurus vem da língua local Shona, onde os fósseis foram encontrados, e a espécie recebeu o nome ruf, em homenagem ao paleontólogo Michael Ruf, que foi o primeiro a relatar fósseis na região. Acredita-se que o Amberosaurus ruf tenha vagado pela Terra há mais de 230 milhões de anos. Durante o período Jurássico, era um pequeno dinossauro herbívoro, medindo cerca de 1,80 m de comprimento e pesando cerca de 27 quilos. Seu corpo esguio e pescoço longo permitia que ele alcançasse vegetação em locais de difícil acesso. A descoberta do Amberosaurus apresenta grandes oportunidades para descobrir mais informações sobre o passado pré-histórico da África. Essa descoberta sugere que o Zimbábue já foi lar de uma grande variedade de dinossauros, e uma exploração mais aprofundada pode render descobertas ainda mais fascinantes. Bom, se você ainda está conosco nesse vídeo, vou pedir gentilmente que você deixe o seu like para apoiar o nosso trabalho. Para você, pode parecer algo simples, mas para nós faz toda a diferença. Agora que você curtiu, vamos continuar. Olho do Saara e a cidade perdida da Atlântida. O Olho do Saara, também conhecido como Olho Azul, é uma maravilha geológica encontrada na vasta extensão do deserto do Saara, na Mauritânia. Essa impressionante estrutura tem intrigado cientistas e aventureiros há décadas. Sua formação circular possui aproximadamente 50 quilômetros de diâmetro, tornando-a uma das maiores e mais impressionantes estruturas visíveis do espaço. No centro dessa estrutura, que se eleva a mais de 600 pés acima do solo do deserto, ao redor do planalto, existem anéis concêntricos de rocha que formam uma série de cumes e vales, dando à estrutura
a aparência de um alvo gigante. As camadas rochosas em si são compostas por rochas sedimentares antigas, como arenito e calcário. Os cientistas acreditam que a estrutura foi formada por uma combinação de atividade vulcânica e erosão, que gradualmente expôs as diferentes camadas de rocha e criou esse padrão circular único. No entanto, algumas pessoas possuem teorias diferentes sobre a origem dessa estrutura enigmática. Alguns especulam que ela poderia ser os restos da cidade perdida de Atlântida, mencionada em textos antigos pelo filósofo grego Platão. Embora não haja evidências concretas para apoiar essa teoria, a possibilidade continua sendo intrigante para muitos. Os anéis concêntricos e a forma circular da estrutura também levaram alguns a acreditar que foi uma construção feita pelo homem. Seja uma formação natural ou os restos de uma civilização perdida, essa rica estrutura continua a capturar a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Bom, se os itens até aqui te surpreenderam, espera só até ver os próximos itens dessa lista. Pedras celestes alienígenas. Imagine segurar em sua mão uma pedra que dizem ter vindo de outra galáxia. Essa é a história das estranhas pedras azuis que foram obtidas pelo geólogo e arqueólogo italiano Angelo Pittoni, na África Ocidental, em 1990. De acordo com a tribo, as pedras foram dadas a eles por visitantes extraterrestres do céu. As pedras misteriosas eram completamente diferentes de tudo o que Pittoni já havia visto antes. Quando ele as levou para a Europa e as enviou para laboratórios de pesquisa para testes, descobriu-se que elas eram únicas e não correspondiam a nenhum mineral conhecido. Mesmo após testes extensivos, os pesquisadores não conseguiram explicar a cor azul das pedras. Quando um pedaço delas foi reduzido a partículas finas e examinado sob o microscópio, a cor azul era invisível. Nem mesmo calor extremo ou ácido poderiam alterar ou quebrar as pedras. Pittoni acreditava que a pedra azul se assemelhava mais a uma turquesa pura, encontrada no peito dos sacerdotes egípcios. Ele até a chamava de Pedra do Céu, em referência ao fato de ser diferente de qualquer outra pedra preciosa conhecida pelo homem. A pergunta que surge é, de onde essas pedras vieram? Seriam elas realmente um presente de visitantes extraterrestres? Ou elas guardam segredos de civilizações antigas que há muito tempo foram esquecidas? Essas questões continuam sem resposta, nos deixando maravilhados e curiosos sobre a origem dessas pedras azuis celestes. Deserto do Saara. Agora feche os olhos e imagine o deserto do Saara. O que você vê? Talvez uma vasta extensão de areia, o sol brilhando acima de sua cabeça e nenhuma fonte de água à vista. Você está correto. É exatamente o que o deserto do Saara é. Na verdade, é o maior deserto e mais quente do mundo, e o terceiro maior lugar em geral, depois da Antártica e do Ártico. Ele abrange incríveis 9,2 milhões de quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, isso é quase do mesmo tamanho da China. Mas ele não é apenas vasto, é também misterioso. Acredite ou não, cerca de 11 mil anos atrás, o deserto nem sempre foi quente, seco e implacável. A área já foi verde, repleta de lagos, rios e pastagens que atraíam animais como hipopótamos, antílopes, elefantes e uma série de outros animais. Esse Saara verde ocorreu devido à rotação orbital da Terra, que está em constante mudança em torno do seu eixo, um padrão que se repete a cada 23 mil anos. A quantidade de radiação solar capaz de penetrar na atmosfera terrestre também desempenha um papel. Isso significa que, durante a savana verde, os trópicos recebem mais radiação solar, e as chuvas de verão e inverno atingem o coração do agora árido deserto. O aumento das chuvas, por sua vez, permitiu o crescimento de uma impressionante diversidade de flora e fauna. No entanto, há cerca de 5 mil anos atrás, o Saara começou a secar novamente, e acredita-se que isso tenha sido devido a razões geográficas, que tiveram pouco a ver com os seres humanos. Embora o Saara possa estar seco e desolado agora, ainda há esperança. Especialistas acreditam que, daqui a cerca de 15 mil anos, a região poderá se transformar novamente em um paraíso verde e fértil. Filho de Taung. Em 1924, pedreiros de Taung, África do Sul, fizeram uma descoberta surpreendente que mudaria o curso da história humana. Enquanto trabalhavam nos depósitos de calcário em Buxton Lime Works, eles descobriram um pequeno crânio de uma criança. O crânio chamou a atenção de um anatomista e antropólogo, que imediatamente reconheceu seu significado e teorizou que os restos fossilizados pertenciam a uma espécie de hominídeo ou ancestral humano primitivo, que viveu aproximadamente 2,8 milhões de anos atrás. A nova espécie foi nomeada
acompanhada de Australopithecus africanos, ou macaco do sul da África. Na época em que o filho de Taung foi descoberto, a maioria acreditava que os primeiros ancestrais humanos se originaram na Europa. No entanto, a criança de Taung desafiou essa teoria, uma vez que foi o primeiro fóssil humano encontrado na África. Ele forneceu evidências claras de que a África foi o local de nascimento da humanidade e apoiou a teoria da saída da África. Essa teoria afirma que os humanos modernos evoluíram na África antes de migrar para outras partes do mundo. A criança de Taung não apenas confirmou essa teoria, mas também apresentou características anatômicas significativas. Tinha um tamanho de cérebro e dentes semelhantes aos dos macacos, mas seu crânio e arcada dentária eram semelhantes aos dos humanos, representando uma forma intermediária entre os dois. Entre 1936 e 1947, vários outros fósseis de Australopithecus foram desenterrados na África do Sul, dessa vez pertencentes a espécimes adultos. O filho de Taung era de fato um ancestral humano primitivo. Hoje, é reverenciado como uma peça vital da história humana, e sua descoberta revolucionou o campo da paleoantropologia, mudando para sempre nossa compreensão de onde viemos e como chegamos até aqui. Cachoeira subaquática de Maurício. A deslumbrante ilha de Maurício, que fica a sudeste da costa da África, é o lar de uma variedade diversificada de flora e fauna, e espetaculares recifes de coral. Entre essas maravilhas naturais, há uma visão incrível que fascina os visitantes há anos, uma cachoeira subaquática. Vista das margens, pode não parecer muito, mas assim que você subir aos céus em um passeio de helicóptero à ilha, notará algo realmente fascinante. A linha da costa parece dar lugar a uma cachoeira magnífica que flui sob as ondas. O local é de tirar o fôlego. No entanto, a verdade é que a chamada cachoeira é na verdade uma ilusão de ótica, causada por depósitos de areia e lodo, deslizando pela encosta e caindo nas profundezas abaixo. À medida que a areia e o lodo escorrem no fundo do oceano, criam uma ilusão de uma cachoeira ou ilha sendo sugada por um vasto ralo. Apesar de não ser uma cachoeira real, esse fenômeno ainda cativa os visitantes de Maurício, que se maravilham com a incrível beleza natural dessa ilha única no Oceano Índico. Nabta Playa. Localizada a cerca de 1.100 quilômetros ao sul da Grande Pirâmide de Gizé e cerca de 96 quilômetros a oeste do Nilo, encontra-se um complexo de pedra que rivaliza até mesmo com o famoso Stonehenge da Inglaterra. É conhecido como o Nabta Playa. O Nabta Playa foi descoberto pela primeira vez na década de 1970 por uma equipe de arqueólogos que encontraram uma série de estruturas de pedra que pareciam estar alinhadas com as estrelas, levando alguns a se referirem ao local como o Stonehenge da África. Mas ao contrário do seu rival mais famoso na Inglaterra, o Nabta Playa é muito mais antigo, datando de mais de 7.000 anos atrás. O local inclui uma série de pedras, círculos megálitos e outras estruturas que se acreditam terem sido usadas para observações astronômicas e como um calendário para acompanhar a mudança das estações. Os povos antigos que construíram essas estruturas provavelmente eram pastores nômades que viajavam pela região com seus animais. A estrutura mais significativa do Nabta Playa é o calendário Stone Circle, que é composto por 4 pares de pedras grandes e uma variedade de menores. Arqueoastrônomos e arqueólogos confirmaram em um estudo em 2007 que as pedras estavam possivelmente alinhadas com as estrelas Sirius e Arcturus, o sistema estelar Alpha Centauri e o cinturão de Orion. E sua importância histórica foi ameaçada depois que turistas e visitantes começaram a desfigurar as pedras e movê-las, acabando por alterar o alinhamento. Em resposta, as pedras foram realocadas para o Museu Nubian, em Aswan, no Egito, onde os visitantes podem agora ver o monumento em sua forma original a uma distância segura. Amizade entre humano e crocodilo. Na vila à beira do Lago de Bazu, em Burkina Faso, ocorre um fenômeno incomum que desafia tudo o que sabemos sobre crocodilos. Enquanto os crocodilos são conhecidos por sua natureza mortal e reputação implacável, em Bazu, eles possuem uma reputação diferente, envolvendo amizade e até mesmo brincadeiras com os humanos. Segundo a lenda local, essa relação inesperada com os predadores remonta pelo menos ao século XV. Nessa época, uma seca atingiu a uma pequena aldeia de Bazu, deixando seus habitantes sedentos e desesperados. Foi então que os guardiões crocodilos surgiram e levaram os aldeões sedentos a um lago escondido, onde eles puderam saciar sua sede. Para mostrar sua gratidão,
os aldeões deram uma festa para agradecer a esses crocodilos, marcando o início de um vínculo especial entre os dois. A cada ano, os habitantes de Bazu celebram uma grande cerimônia chamada Lacra, na qual fazem oferendas e pedem aos crocodilos que concedam seus desejos de saúde, prosperidade e uma boa colheita. Em Bazu, é comum encontrar crocodilos nas casas das famílias locais durante a estação seca. Em outras ocasiões, os crocodilos vagam pela vila em busca de lugares seguros para colocar os seus ovos, e os moradores protegem os ninhos de predadores. Os habitantes locais até acreditam que essas criaturas, que para eles inofensivas, representam as almas de seus ancestrais, realizando funerais para os crocodilos quando eles morrem, e os enterrando em caixões semelhantes aos usados para humanos. Essa relação única entre humanos e crocodilos em Bazu é um exemplo fascinante da convivência harmoniosa entre as duas espécies. Ave de Sacara. Em 1898, os arqueólogos descobriram um artefato que despertou a imaginação de pesquisadores e leigos. Esse artefato, conhecido como a Ave de Sacara, foi escavado de um túmulo em Saqqara, Egito. Estima-se que tenha cerca de 2.200 anos e possui a forma de um avião moderno com a cabeça de um pássaro. Sua envergadura mede 180 milímetros e pesa 39 gramas. Apesar de sua idade, o propósito da Ave de Sacara permanece um mistério. A falta de documentação do período em que foi feito apenas aumenta o enigma, e sua natureza enigmática alimentou especulações de que os antigos egípcios poderiam ter compreendido os princípios da aerodinâmica. Alguns acreditam que a Ave de Saqqara poderia ter sido um modelo funcional de uma aeronave ou um planador. No entanto, nem todos estão convencidos. Pesquisadores convencionais sugerem que a Ave de Saqqara não passa de um brinquedo infantil, uma escultura de um pássaro real ou uma representação simbólica. A controvérsia em torno da Ave de Saqqara continua até hoje. Será que os antigos egípcios possuíam um conhecimento de aerodinâmica que ainda não descobrimos? Ou será que a Ave de Saqqara é simplesmente um artefato fascinante, porém mundano? Círculos de fadas do deserto. No vasto e aparentemente estéril deserto da Namíbia, há um mistério que tem deixado os cientistas perplexos por décadas: os círculos de fadas da Namíbia. Esses círculos gigantes, cada um com cerca de 39 pés de diâmetro, aparecem como manchas perfeitamente redondas de terra estéril, cercadas por uma exuberante vegetação. Além disso, há milhões deles espalhados pelas pastagens áridas da África Austral. Inúmeras teorias foram propostas ao longo dos anos para explicar as origens desses círculos, mas nenhuma foi capaz de fornecer uma resposta definitiva. Alguns acreditam que os círculos de fadas são o trabalho de cupins que comem a grama desde suas raízes. Outros, por outro lado, sugerem que as plantas foram induzidas, de alguma forma, a crescer nesse padrão incomum por conta própria. Há especulações de que esses círculos podem deter a chave para entender como a vida pode prosperar em um ambiente tão hostil. Os visitantes da região podem explorar os círculos de fadas a pé ou de avião, maravilhando-se com sua beleza incomum e refletindo sobre o mistério que os envolve. Sejam os círculos obras de fadas místicas ou apenas um fenômeno natural, eles continuam sendo um dos mistérios mais fascinantes do mundo natural. Mas agora me fala, qual que é a sua opinião sobre essas descobertas realizadas na África? E qual foi a que mais te surpreendeu? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.